Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início ao capítulo 11, que é denominado Contrastes Sociais na Ásia e na Oceania. Estamos lá na página 221. Então, pessoal, esse capítulo vai falar basicamente, tá, das diferenças existentes entre os países asiáticos e também os países da Oceania. A gente vai perceber então que a gente tem contrastes dentro do mesmo país muitas vezes. Então a gente vai ter uma concentração de riqueza, né, na mão de determinados grupos e uma pobreza extrema visto dentro do mesmo país, tá? Então esses contrastes é o que a gente vai ver um pouco hoje. Então eu coloquei aqui o primeiro mapinha, que inclusive vocês têm esse mapinha lá na página 222, que é intitulado Os Ricos da Ásia. Quanto aumentaram suas fortunas, tá? Então aqui a gente vai perceber quais os países que tiveram um aumento considerável da fortuna de uma forma geral, tá? Então a gente consegue ver aqui que alguns países estão em destaque, como a Coreia do Sul, Taiwan, né, Hong Kong, China, Índia, Tailândia, Indonésia e Austrália. Então esses países tiveram nos últimos anos uma concentração, né, de fortunas, de riqueza, proveniente da questão de investimentos em tecnologia, desenvolvimento de uma forma geral da sua indústria. Isso contribuiu para essa concentração dessa riqueza, tá? Pessoal, a gente vai perceber então que a gente tem uma imagem aqui de Bangladesh, tá, pessoal, que vai representar algum dos espaços da pobreza dentro da Ásia. Como vocês estão vendo aí no mapa, pessoal, Bangladesh, a gente vai ter uma alta densidade demográfica, uma das maiores densidades demográficas do mundo, ou seja, o maior número de pessoas por quilômetro quadrado. A gente vai perceber que Bangladesh, pessoal, tem cerca de 161 milhões de pessoas concentrada em uma área um pouco menor do que o estado do Ceará. Então são muitas pessoas dentro deste país, o que faz com que tenha uma alta densidade demográfica, tá? Além disso, a gente vai ter bolsões de pobreza extrema, tá? A formação histórico-social desta região que vai contribuir para isso, tá? E essa superpopulação vai estar vinculada a outros problemas dentro do país, como as monções, a estabilidade tectônica e também algumas zonas de conflito. A gente vai perceber que na Oceania existem apenas dois países desenvolvidos, que é a Austrália e a Nova Zelândia. O restante dos países da porção insular do continente não possui base industrial consolidada, tá? Então vocês vão perceber que alguns países que têm dos piores IDHs da Oceania estão representados aqui no na nossa tabela, tá? São as Ilhas Salomões e Papua Nova Guiné, tá? Então, o IDH de 0,546 e 0,544. Os países da Ásia, por sua vez, pessoal, que apresentam os piores indicadores socioeconômicos são aqueles que enfrentam guerras ou passaram por conflitos no período recente. Então, a gente vai ver que a gente vai ter o IDH com os menores índices, vai ser na Síria, no Afeganistão e no Iêmen, tá? A gente vai perceber que outro problema muito grave presente na Ásia, mais especificamente na Índia, vai ser a questão da discriminação étnica e social, que é vinculada principalmente à questão das castas, que vai impossibilitar a ascensão social. Então, a gente já falou isso aqui na sala de aula algumas vezes, alguns alunos provavelmente lembram, né, desse assunto, outros não, mas a questão das castas, ela é muito forte dentro da Índia e ela não permite o casamento entre castas diferentes, ela não permite o relacionamento, e isso não só afeta a vida pessoal, mas também na questão das indústrias. Os párias, que são os Dalits, tá? Que são os marginalizados, muitas vezes eles não são aceitos nem para trabalhar nas indústrias. Então, isso vai significar o quê? Um prejuízo. Se eu estou selecionando trabalhadores, como que eu vou ter um aumento da industrialização, por exemplo? Acaba dificultando de uma certa maneira, tá? Não que a Índia não vem se desenvolvendo, mas essa questão meio que trava, tá? Então eu coloquei para vocês aqui, para vocês lembrarem a representação
das castas. Então, os brahmanes são sacerdotes e letrados, que são considerados da cabeça do Brahma. Depois, os kshatriyas, que são os guerreiros, tá? Os vaixás, que são os comerciantes, nascidos das pernas do Brahman. E os sudras e os pátrias, que são os inferiores. Os sudras são os servos, como camponeses, artesãos, operários, tá? Tem ali uma casta inferior, mas não é tão excluída assim. E os párias, que também são, né, a mesma coisa que os Dalits, que são os marginalizados e excluídos da sociedade, representando a poeira do pé do Brahma. Então, isso aqui, um grupo de pessoas bem considerável faz parte dessa casta, que não permite, claro, nenhuma ascensão social e nem relacionamento entre outras castas. A gente vai perceber que os párias, eles são responsáveis por limpeza de esgotos, trabalho mais sujo que, né, no caso da Índia, eles são os responsáveis, desentupir e tal. E daí, quando recebe uma pessoa dessa casta na casa para fazer algum serviço vinculado a esse que a gente citou, eles não podem ter contato. Eles dizem que até a sombra da pessoa pode influenciar de uma forma negativa. Outra questão muito grave de discriminação étnica e social é dos aborígenes. Ainda, né, representa essa questão de diferenciação dentro da Austrália, tá? Quando os britânicos iniciaram o processo de ocupação da Austrália, em 1788, estima-se que haviam em torno de 300 a 400 mil aborígenes na região. Em geral, esse povo vai sobreviver hoje do artesanato, devido a preconceito ainda existentes pela questão de busca de emprego, tá? Comunidades aborígenes estão consolidadas somente em locais que os colonizadores não tinham interesse de ocupar, ou então em locais indesejados, mais tolerados, que são as periferias, tá? Então, os aborígenes aí é o povo nativo da Austrália, que ainda, infelizmente, sofre um pouco de discriminação no seu território, tá? A gente vai perceber que existem muitos contrastes regionais dentro do território, não só da Ásia, mas também da Oceania. Quando a gente fala em contrastes, significa o quê? Diferenças gritantes na questão social, tá, pessoal? A primeira imagem que vocês estão vendo aqui são as cabanas chinesas, tá, pessoal? Que é tradicional, né, do grupo, de alguns grupos nativos, tá? Que é uma atração turística, mas é uma forma de viver totalmente, né, precária. Vocês estão percebendo aqui as moradias disponibilizadas, né, no formato de círculo ali. Depois, a segunda imagem, a gente vai perceber de um grande centro, né, com uma arquitetura moderna, outra visão aí totalmente diferente da primeira. E a gente consegue perceber também, pessoal, na segunda imagem, provavelmente de uma área bem industrializada e com desenvolvimento urbano, né, ou na China ou Hong Kong, e a gente consegue ver essa segunda imagem dos povos tradicionais em alguma região, provavelmente da Índia, tá? A gente vai perceber que a gente tem um número muito grande de população nesses dois países que eu coloquei a bandeira ali para vocês verem, tá, pessoal? Da China e da Índia. Então, a gente tem um desafio demográfico muito grande, visto que na China nós temos a população de 1,4 bilhões de habitantes, e na Índia a gente tem a população de 1,3 bilhões de habitantes. A gente vai perceber então que existem políticas para, no caso, tentar controlar esse número de filhos nesses territórios. Na China, principalmente, vocês já ouviram falar provavelmente da política do filho único. A política do filho único significa o quê? Cada, né, no caso, casal, que mora na área urbana, certo? Não é na área rural, tem direito a ter um único filho. Tá? Essa política do filho único se manteve por muitos anos na China, agora não se manteve mais, mas perdurou por muitos anos. Então, pensa no lado de vista, no ponto de vista cultural, onde o filho homem na China, que tem a responsabilidade de cuidar dos pais na velhice, essa política do filho único fez com que muitas crianças do sexo feminino fossem abandonadas no território chinês, tá? Então, pensa, essa questão da política do filho único acabou causando outros problemas, tá?
Então, por isso que ainda hoje há a questão de conscientização do número de filhos, mas a política do filho único não mais, tá? E na Índia, pessoal, que a gente vai perceber que ainda está um pouquinho atrás da China na questão do número de filhos, ela tende a ter uma população maior do que a China, tá? A Índia vai superar a China no número de habitantes, justamente por essa questão de conscientização. Na China vem sendo trabalhada há muitos anos essa questão de ter menos filhos, tá? Então, provavelmente, a Índia vem passar aí na questão de número de habitantes total. Hoje, pessoal, atividade, vocês vão fazer os exercícios 1 ao 7, tá? Das páginas 232 até 235. E os outros exercícios do capítulo, pessoal, a gente vai fazer durante a nossa aula ao vivo, tá? Então, vão ter algumas perguntinhas ali em várias outras páginas, tá? Que a gente daí vai responder juntos. Esses últimos exercícios do capítulo, são os que vocês devem postar no portal, realizarem bem certinho, depois a gente posta o gabarito, tá? Então, por hoje é isso, um abraço a todos.